Tá, obrigado à mesa pelas belas apresentações. Eu vou começar pelo fim, pela apresentação da professora Marcela. Me chamou particularmente a atenção esse último slide que você apresentou, como um desafio de formação, essa tentativa de articular um estilo, uma sese e um ethos. E gostaria que você me dissesse apenas de como é que você vê a tensão que se estabelece, não apenas para a epistemologia histórica, mas para o conhecimento histórico em geral, precisamente entre esses dois últimos elementos, o ethos e a sese, né? Como lidar com isso no nosso trabalho. Para o Luiz Sérgio, no meu curso de História da Historiografia, evidentemente, dou uma aula sobre historicismo ou historismo, como você quiser. Eu acho os termos intercambiáveis, mas, enfim. E eu sempre começo mostrando frases projetando frases para os alunos de grandes críticos do historicismo, né? E Foucault é um deles, né? Me corrija se eu não estiver errado, o professor talvez possa nos ajudar, mas tenho a impressão que, em Defesa da Sociedade, é aquela coleção, aquele volume de preleções de 76, se não for esse volume, vocês me corrijam, mas há uma frase dele que é qualquer coisa como o historicismo é a coisa mais horrorosa que existe, ninguém ousaria dizer hoje que é historicista. E você, para minha felicidade, inclusive, né, não diagnostica, porque não se trata de diagnóstico, identifica em Foucault um historicismo, e eu tendo a concordar inteiramente com você. Por quê? Como é que você vê esse celeuma que se criou em torno desse conceito, né? Pelo visto, ninguém leu Ernst Troeltsch nem Karl Mannheim, né? Passaram o século XX inteiro ignorando esses dois autores. E o mais curioso é que, 2 anos antes das conferências do Foucault, Hans Blumenberg, num ensaio belíssimo sobre Cassirer, diz com todas as letras que ele não tem nenhum problema em ser identificado como historicista, né? E Blumenberg não era propriamente um exemplo de um pensador raso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Dessa sua aposta, né, em voltar, talvez, ler Foucault a contrapelo desse próprio uso que ele faz do termo, ao meu ver, caricatural, inadequadamente, né? E ao colega Tomás, me chamou muita atenção a sua exposição por uma ausência, talvez. E, evidentemente, isso não teria de se colocar como uma das suas prioridades, mas uma das coisas que tem sido feita no Brasil de maneira interessante nos últimos anos, também no estudo desse processo de institucionalização das humanidades, é mostrar como é que o mercado editorial, né, as editoras, algumas editoras, foram uma parte fundamental nesse processo, né? No Brasil, então, a coleção ensaios, agora já me confundi, Documentos Brasileiros, da editora José Olímpio, que publicou Sérgio Buarque de Holanda, que era coordenado pelo Gilberto Freire, e o papel das traduções, né? No caso da sociologia, isso foi decisivo. Os argentinos, já em 1940, publicaram traduções do Hans Freyer. Os mexicanos fizeram aquela coisa extraordinária, que foi a primeira tradução completa de Economia e Sociedade do Max Weber, que teve um impacto gigantesco, né, para as ciências sociais na América Latina como um todo, já em 44, essa tradução de Economia e Sociedade do Weber. E a minha pergunta era se isso se coloca no teu horizonte de problemas, nesse estudo desse processo, né, complexo, já que você trabalha de uma maneira comparativa, o que já lhe impõe problemas de sobra, imagino, né? Mas seria só essa indagação.
Bom, o Sérgio já fez uma rodada completa de perguntas, eu agradeço, então reabriremos após as respostas dos nossos colegas, começando com a professora Marcela. Relanzaría la pregunta porque en realidad en los textos de Foucault no veo una tensión entre ethos y ascesis. Elegí dos series de tres, aletheia, politeia, ethos y exterioridad crítica y ascesis, de los cursos de los años 80 del gobierno de los vivos y después del gobierno de sí de los otros. Y me parece que, ¿por qué no veo la tensión? Quizás me lo preguntaba desde otro lugar que no entendí. Me parece que cuando Foucault plantea la filosofía como un ethos, como una actitud, que tiene que ver con el proyecto filosófico de la modernidad, ¿no? Bueno, otra vez me voy a apoyar en la cita del colega Almeida. Dice, a pesar de las críticas de Canguilhem a la concepción dogmática de cultura científica heredada de la Aufklärung, entendemos que la noción de actualidad aproxima a Bachelard, Canguilhem y Foucault al proyecto filosófico de la modernidad inaugurado por la crítica kantiana. O sea, y allí explica que Foucault define la modernidad, cito, como un ethos, una actitud, un modo de relación que concierne a la actualidad y que la principal característica de esa actitud es una reflexión sobre la actualidad como diferencia en la historia, que por un lado permite el surgimiento de una conciencia de discontinuidad del tiempo, ruptura de tradición, sentimiento de novedad, vertigio de lo que pasa, y por otro, determina un modo de relación que es preciso establecer consigo mismo. Fin de la cita. O sea, la actitud, rescato esto último, como también un modo de relación consigo mismo. Que no se puede plantear sin a la vez plantear los otros dos. O sea, no se trata, según Foucault, ni de la actitud profética, que propone una ideal unidad de los tres, ni se trata de la actitud técnica propia de quien enseña aletheia, politeia y ethos, como quien enseñara tres disciplinas filosóficas por separado, sin mostrar sus nexos, sino la actitud parresiástica, según la cual siempre que plantea una, necesariamente plantea las otras dos, en una suerte de estructura de llamada, de tal manera que plantear una es necesariamente plantear las otras dos. ¿Y por qué nos hemos valido de estos tres Foucaultianos? Nos toca dar dos materias en la Facultad de Ciencias Humanas. En el primer cuatrimestre, filosofía y ética, que es una materia que en realidad doy por extensión de tareas. Y en el segundo cuatrimestre, sí, epistemología de las ciencias sociales. Entonces, planteamos cómo no podemos dar filosofía y ética sin convocar también la cuestión que tenga que ver, digamos, con los otros dos términos. Y no podemos plantear una epistemología de las ciencias sociales sin plantear a la vez la cuestión de la politeia y del ethos. Es decir, en una asignatura hacemos acento en el ethos, en el otra en la crítica de las verdades que nos han constituido, la aletheia, pero siempre en una estructura de llamada necesariamente a las otras dos. Nos parece que eso es el ejercicio filosófico, epistemológico que intentamos. No sé si he respondido, creo que no. Bem, acho que vocês todos sabem que a discussão em teoria da história, nos últimos 50 anos, está meio que parada em torno de uma dualidade narrativa, em torno da dualidade narrativismo-objetivismo. De uns 3, 4, no máximo 5 anos para cá, coisas novas começaram a acontecer. Essa novidade se chama filosofia pós-narrativista da história. Então, é simplesmente a descoberta do que, por exemplo, gente como Rousseau já havia notado, que a gente não precisa aceitar
a dimensão estética do pensamento histórico, o fato da gente produzir narrativas, ou seja, ter que organizar o material de uma certa forma, dar uma unidade para ela, quer dizer, modelá-la, essa realidade recriada, pesquisada, quer dizer, porque a realidade do passado nunca está presente. Mas isso também não é só com o passado. E isso que o Kant nos ensinou. E que a gente pode muito bem ultrapassar essas besteiras. Começar a trabalhar direito com as duas dimensões, aceitá-las, não é? E avançar. Então, melhorar a capacidade que cada um de nós tem de construir objetos, localizar referências teóricas, precisar tratamento de materiais, refletir sobre estruturas formais de representação daquilo que foi pesquisado, não é? Refletir sobre princípios, sobre funções. Isso é o que interessa e a partir de problemas e em cada caso. Isso é muito, então, pragmático, não é? Mas é um pragmatismo, não um pragmatismo que reduz os problemas então, ciência da história, que aí também um problema semântico, não é? Porque tem gente que entende ciência de um jeito muito estreitinho, muito bobinho, não é? E tem gente que entende ciência do jeito que deve ser, né? Controle empírico e lógico. E incessante intento de experimento e reflexão. Se quiser uma referência para isso, pega Weber. E então a pergunta do Sérgio, por que essa celeuma? Ora, porque, por exemplo, no caso do Foucault, ele dirige os textos dele, o trabalho dele contra o marxismo e a fenomenologia. Isso é claro, tudo que ele faz, ele volta a isso. Não é por quê? Porque a fenomenologia e o marxismo que se fazia na época dele, né, para ele, e a gente viu isso, conhece isso com o Thomas Kuhn, não é? Porque que cada nova geração de cientistas, ou cada cientista significativo tem que, não é, lutar contra paradigmas e implementar novos paradigmas, porque senão o que ele faz não é relevante, porque a ciência vive disso. Não é? Então, essa é a primeira razão. Fácil. Então, tratava-se de superar um determinado marxismo, uma determinada fenomenologia. Mas todos os pós-estruturalistas são formados nessas coisitas, como sabemos. Mas eles sentiam a necessidade de ultrapassar isso, de ir além disso, de fazer. Bem, mas tem uma segunda resposta. Uma segunda resposta é uma tensão que existe entre, vamos chamar, análise de discurso e hermenêutica. Que eu acho que é algo que a gente também tem que entender. Que a gente pode também superar. Não é? Tem gente que chama isso, o trabalho dos pós-estruturalistas, como um trabalho de hiperhermenêutica. Olha que interessante. Mas também nós podemos fazer fazer o contrário, não é? Pensar em termos hermenêuticos, pensar em termos de análise de discurso, não é? Nisso que alguns pós-estruturalistas chamaram de metanarrativa, não é? Então, um discurso
tomou forma no Ocidente e precisa ser, então, submetido à reflexão. Reflexão crítica, nos termos de Kant, as condições do pensamento. Então, na hora que a gente começar a fazer isso direito, sem essas... aquilo que o senhor ontem chamou, Ternes, né? sem essas necessidades de expressar raiva ou abjeção, essas coisinhas bobas, não é? Que, na verdade, não tem nenhum significado científico, né? Nenhuma relevância científica, pode servir para alimentar egos ou grupelhos, mas que não possuem nenhuma relevância científica. Não servem para nada, nos termos da ciência. Então, essa é a segunda razão. Né? Então, uma época e um jeito de encarar a epistemologia das ciências humanas. Bueno, tu pregunta se refería al rol de las editoriales y las ediciones, particularmente de Fuentes, en lo vinculado con los campos historiográficos y si esto estaba en mi análisis. Sí, evidentemente. En el proceso de configuración de los campos historiográficos es esencial, uno de los factores más importantes, lo que se puede llamar la demanda y el consumo de bienes culturales, fundamentalmente de libros. Y en estos procesos, el consumo de obras heurísticas es fundamental. Me estoy refiriendo a libros o colecciones en los que se publican fuentes, documentos históricos, para que la comunidad de historiadores tenga un acceso más fácil a ese tipo de insumos. Yo creo que en la charla del miércoles, en el otro evento, había explicado que justamente en la década del 30 la cantidad enorme de edición de documentos brasileños permitió a historiadores de distintas partes de América entender mejor y escribir tanto sobre historia americana como sobre historia de sus países en función de documentación brasileña que servía. Pero esto es un proceso que se da en los 4 países desde el siglo XIX. Como algún dato, aquí mismo en Brasil es muy significativo que entre los consejos que von Martius da en su obra Cómo se debe escribir la historia de Brasil, está la necesidad imperiosa de buscar fuentes. Von Martius elabora el programa y lo publica en la revista del Instituto. Y quien ejecuta ese programa de von Martius es Varhagen. ¿Y qué hace Varhagen? Y bueno, recorre Europa y América buscando fuentes primarias, fuentes de archivo. Pero no solo eso, también Varhagen tenía un interés en publicar fuentes. Esto aparece por lo menos en su correspondencia con el emperador. Reiteradamente está el interés de Varhagen de editar no solo obras de síntesis o historia general, el concepto de historia general, historia de Geraldo Brasseur, sino la necesidad de publicar fuentes. O sea, esto lo tenía Varhagen presente y von Martius en Brasil muy tempranamente. Pero también Lamas y Mitre, Lamas en Uruguay y Mitre en Argentina. En 1849, Lamas publica, en el marco de una guerra que estaba desgarrando a Río de la Plata, una colección de este tamaño de documentos para la historia de Río de la Plata. Es una obra exclusivamente heurística. Lamas estaba como representante diplomático en Río de Janeiro y desde Río de Janeiro articuló, preparó esta edición que se hizo en Montevideo. O sea que esto ya viene del siglo XIX. También en Paraguay, en 1896, el gobierno paraguayo, con las enormes dificultades que tenía por las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza, envía a Blas Garay, quien sería el Varhagen de Paraguay, el Heródoto paraguayo, envía a Blas Garay a Madrid con una misión muy concreta: relevar toda la documentación que encontrara en los archivos españoles sobre los problemas de límites en la época colonial. ¿Por qué? Porque el conflicto con Bolivia, por los territorios del Chaco Boreal, ya estaba instalado.
Y este hombre se dedica, Blas Garay, no solo a escribir obras de síntesis, sino a editar posteriormente los documentos que relevó en España. Publica muchos documentos de la época colonial. Y él decía reiteradamente que los historiadores y los diplomáticos paraguayos tenían que conocer estos documentos que convalidaban lo que él llamaba los justos títulos del Paraguay sobre el territorio del Chaco. Y vaya si tenía razón Blas Garay, porque bueno, en 30 años después estalla la guerra. Entonces, lo que no se pudo saldar por las cancillerías se saldó en el campo de batalla con 100.000 muertos. O sea que la cuestión de la edición de fuentes es una preocupación muy temprana. Pero yendo ya a la época que nos ocupa, para el caso brasileño, tú sabrás mucho mejor que yo que hay varios estudios. A mí me gustó uno, que es el de Fabio Francini, A Sombra das Palmeiras, por ejemplo. Es un trabajo excelente, donde analiza todo esto que tú estás planteando. Pero bueno, a nivel de los convenios culturales entre Argentina y Brasil, se editaron entre 1937 y 1943 dos colecciones. Una se titulaba, no recuerdo el nombre exacto ahora, pero se titulaba algo así como Biblioteca Argentina de Autores Brasileños. Fueron 10 tomos de autores brasileños clásicos y contemporáneos, entre ellos el propio Freire, que se tradujeron al castellano. Y por el otro lado, una biblioteca brasilera de autores argentinos, donde autores argentinos, Mitre, Sarmiento, el propio Levene, eran traducidos al portugués, ¿verdad? Y esto no fue una iniciativa de dos historiadores, fue una iniciativa de los ministerios de Relaciones Exteriores, ni siquiera de Cultura, de Relaciones Exteriores, en el contexto de esta diplomacia cultural del varguismo que hablaba hoy, o del gobierno de Justo, que se enmarca a su vez en el panamericanismo y la política de buena vecindad. Entonces, se editaron obras de historiadores brasileños, historiadores argentinos, del siglo XIX, que en muchos casos en sí mismos eran fuentes para el estudio de la historia colonial o la historia de las revoluciones. En el caso de Uruguay, empezó a publicarse a mediados de siglo una colección monumental que es el Archivo Artigas. Es una colección que contiene toda la documentación sobre Artigas presente en archivos de Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Italia y en Marte. O sea, no hay archivo que no haya sido relevado. Para que ustedes se hagan una idea, esta colección sigue editándose hoy. Va por el tomo 38 y cada uno tiene este tamaño. Son colecciones eruditas, con criterios paleográficos. Y bueno, no quiero aburrir, pero se repite en todos lados. Es decir, es um fator fundamental. Perdão que me estendi. Bom dia a todos. Obrigado à mesa pelas excelentes apresentações. Obrigado especialmente a Marcela pela referência tão generosa ao meu trabalho. Bom, então, Marcela, eu queria... Assim, eu achei muito interessante a aposta, né, que você propõe em relação à epistemologia histórica, os desafios específicos, né, da América Latina. Me parece que, inclusive... Eu queria ouvir um pouco mais, se você pudesse falar, sobre o papel que a Argentina parece ter desempenhado, justamente numa aposta que houve, numa aposta continental que houve já de aproximação entre a epistemologia histórica e os nossos desafios, que foi o projeto da saúde pública e da medicina, da saúde coletiva, através da Organização Pan-Americana de Saúde. Eu queria saber o papel, né, o que estava acontecendo na Argentina nesse momento, né, que permitiu isso. E ao professor Tomás, esse itinerário histórico, né, que o senhor apresentou em diferentes países, assim, começa uma discussão da institucionalização dos institutos históricos e geográficos e, em seguida, nas universidades. Durante um tempo, aqui no Brasil, esse itinerário
Bom, depois da fundação das universidades, elas criaram o próprio mito da origem, né, da cientificidade da história. Quer dizer, a história como ciência começa a partir desse momento em que a história entra na universidade. Então, o que vinha antes era a pré-história da história. A partir dos anos 80, a gente começa no Brasil a fazer essa crítica, acompanhando, inclusive, o que a historiografia das ciências, de uma forma geral, estava fazendo também, interessado nos gabinetes reais, em outros institutos anteriores à institucionalização, ou à criação das universidades no Brasil. Assim, que no Brasil, durante um tempo, essa interpretação do itinerário da história, da sua institucionalização, primeiro no Instituto Histórico e, em seguida, na universidade, fomentou uma historiografia que marcava uma espécie de origem da história como ciência a partir da universidade. Quer dizer, então, isso no Brasil começou a ser questionado já a partir dos anos 80, mas eu queria saber se nos outros países da América, que o senhor trabalha, né, Uruguai, Paraguai, Argentina, esse itinerário historiográfico também se passou assim, e como foi feita essa crítica. É só uma questão ao professor Luiz Sérgio: que relação o senhor percebe entre o ensaio e a literatura aqui na América Latina? A gente sabe que a maior parte dos ensaístas são também literatas e, às vezes, foram, antes mesmo de serem ensaístas, se lançaram na literatura. Me parece que esse esforço do ensaio é um esforço ordenador, um esforço da razão, de explicitar aquilo que a literatura já vem fazendo, aquela experimentação que a literatura já faz, mas de levar isso para um público que não levou a literatura a sério, um público mais dogmático. Ou o senhor acha que o ensaio ele tem um fazer próprio, independente, separado, apartado da literatura? Não é uma pergunta, mas, se possível, eu quero ouvir um pouco mais da professora Marcela sobre a relação entre epistemologia, psicanálise e ciências humanas. Que eu vi que foi preciso pular um tópico ali, e isso realmente me interessa. Como a psicanálise vai contribuir para esse desafio de formação, e o que foi e o que tem sido feito na América nesse sentido? Eu tenho uma pergunta, mas acho que ela pode se estender para a Marcela e para o Tomás, que é sobre a aproximação possível ou não entre historiografia e epistemologia histórica. Tem um texto do Hartog, que chama A Tentação da Epistemologia, que ele propõe essa aproximação. Entender a historiografia como um exercício de epistemologia histórica. E é curioso que ele escreveu esse texto logo depois de uma série de conferências que aconteceu na IHESS, que surgiu um livro que é Sur les sciences et les techniques, e nesse livro tem um texto da Daston. Então, eles estavam em diálogo, e essa discussão da emergência da historiografia, nos anos 80, acompanhada de uma reflexão epistemológica, mas é uma epistemologia histórica. Eu queria saber se, para vocês, isso faz sentido e se é interessante pensar os seus trabalhos a partir dessa perspectiva. E uma para o Luiz Sérgio, que tem a ver com a pergunta do Michael. Quer dizer, você, no final da sua fala, você citou grandes escritores latino-americanos que são conhecidos por obras importantes na literatura, que a gente pode, críticos literários situam ele como literatura latino-americana de vanguarda, nos anos que começa com Borges, em geral, situa-se aí, e vai até o Garcia Marques, ou para além dele. Então, esse momento de evolução na América Latina, dos anos 30 até os anos 60, vamos dizer assim, que produziu coisas muito importantes. E aí, deixa eu ver se... Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o que você falou no início, que as questões estéticas, elas ajudam a pressionar o conceito de ciência, verdade e razão. E, se nesse sentido, a teoria da história ela não pode beber e discutir com a literatura para pensar questões
relevantes para nós no campo da teoria, né? Tem dois ensaios, e aí de críticos literários, que eu acho interessante, que é do Davi Rigucci Jr., que é um texto que fala sobre tradição e inovação na América Latina. Então, ele retoma esses escritores e coloca, quer dizer, mostra como eles apresentam uma visão da história da América Latina por essa elaboração estética ficcional. E o outro, que é um ensaio de vanguarda do Ángel Flores, né, que fala sobre, justamente, encaixa, de certa maneira, e depois foi muito criticado, mas eu acho que ele é importante, porque ele escreve em 1950, esse ensaio, né, quer dizer, quando as coisas estão acontecendo, ele diz que essa nova voz da América Latina, emancipada, ela é uma voz do realismo mágico. Tá? Então, eu queria saber o que você acha disso, Sérgio, e como a gente pode pensar a partir de uma literatura que se diz antirrealista a história da América Latina. A minha pergunta é para o Tomás. Considerando que ontem a gente discutiu um pouco a questão da geografia, né? E aí você intitula o seu texto e você dá uma ênfase à questão da Bacia do Prata, né, Cuenca del Plata, e boa parte da historiografia e das questões historiográficas que você inclui no Brasil, eu não vejo assim que elas teriam uma referência direta com a questão geográfica. Está certo que o Brasil está nas imediações, pelo sul do Brasil, aí a questão é se essa historiografia ela está, de alguma maneira, interrelacionada com a questão geográfica, no sentido, né, ou então se você já foi expandindo, né, talvez você tenha começado com Uruguai e Argentina, depois incluiu o Brasil, daqui a pouco está a Bolívia. Então, como quise señalar, hubo una temprana recepción de la filosofía de estilo francés en Argentina en los años 60. Algunos nombres emblemáticos fueron los del cordobés Carlos Astrada, Enrique Marí, Antonio Castorina, Raúl Sierreta. ¿Qué quedó de todo aquello? Carlos Astrada falleció, Marí también y Sierreta también, dejando enseñanzas dispersas, pero no algo así como una escuela o una tradición. Por otra parte, el profesor José Antonio Castorina se volcó hacia otros lecturas e hizo otro trayecto epistemológico, más vinculado con la epistemología de Jean Piaget, y dejó sus tempranas lecturas de Bachelard. Sin embargo, quiero marcar de esa primera recepción que las lecturas de Bachelard se hicieron a través de Althusser. Entonces, ya eso implica un sesgo en la lectura que es notable. Por otra parte, bueno, así lo leen casi todos los que mencioné, Astrada, Marí, Castorina y Sierreta inclusive. Por otra parte, la recepción de Canguilhem en Argentina también está, me gusta la expresión que usa Braunstein y también Almeida, hubo una fagocitación althuseriana debida en principio a ese prólogo de la edición argentina de lo normal y lo patológico, que venía redactado por Dominique Lecourt, y también la difusión de aquel artículo de Pierre Margeret, también acompañado de otro texto de Althusser, que tuvo también gran difusión. Entonces, también eso es un sesgo de lectura que hay que remarcar para luego leer en nuevas claves y recuperar lo que señalaba como otros Bachelard, otros Canguilhem. Respecto de Foucault, quiero hacer notar algo. El nacimiento de la clínica prácticamente no fue leído en Argentina y aún hoy sigue siendo una deuda. O sea, cuando en nuestras clases
damos la bibliografía del nacimiento de la clínica, el nacimiento de la clínica, me dicen algunos colegas, como diciendo, ese no lo tenía. Por supuesto que los textos de Foucault, una primera recepción temprana de las palabras y las cosas, singularmente leída a partir de aquella polémica, marxismo, fenomenología, estructuralismo, y no el nacimiento de la clínica. O sea, cuando pongo el capítulo Una lección política, sobre todo ese final del capítulo, que nos marca claramente la matriz de la ciencia, en la matriz misma de las ciencias humanas, la bipolaridad médica, normal, patológico, importantísima para nuestro enfoque, bueno, es una lectura nueva, aún para los colegas. Todo esa lectura que hubo en Brasil, que fecunda el campo de la salud colectiva, no tuvo lugar en Argentina. No ha sucedido. Ustedes nos enseñan ahora a nosotros. De hecho, son ustedes los que van allí. Pienso, por ejemplo, en Ricardo Mezquita Aires, que es el que va a Buenos Aires a dar un módulo respecto de salud colectiva. Y bueno, y todavía falta que vengan al interior, porque Argentina es más que Buenos Aires, por supuesto. Y así que seguramente sé que acá hay colegas que sin dudas van a visitar el interior, donde vamos a convocar al respecto. Hoy, si tuviera que hacer un ranking de autores que se trabajan más, bueno, es indudable las lecturas, el efecto Foucault producido en filosofía y en las ciencias humanas, muchas tesis de grado y posgrado retoman a Foucault. Canguilhem mucho menos, aunque acá debo citar la tesis de maestría y de doctorado para pensar una historia de las ciencias en Argentina de Alejandra, ya me va a venir el apellido, la tengo, ya viene, ya sube el agua al tanque, esperen un minutito. Menos leído entonces Canguilhem y casi no leído Bachelard, salvo alguna alusión muy aislada, pero fundamentalmente se retoman nociones y algunas nociones de los textos dedicados a la imaginación, no así de la epistemología. Hay por ahí una lectura muy superficial de categorías epistemológicas que se han vuelto como de uso corriente en el lenguaje, pero no hay una suficiente profundización. Quiero marcar que en la actualidad, Alejandra Gabriele se llama la mendocina, que ha hecho una tesis de maestría y de doctorado trabajando cuestiones de Canguilhem para pensar una historia de las ciencias en clave argentina y latinoamericana. Alejandra Gabriele y Silvana Viñali, que también piensa un Foucault de Latinoamérica, son dos doctoras jóvenes de la segunda generación de una escuela, que es la de Arturo Andrés Roig, ese filósofo de la teoría y crítica del pensamiento latinoamericano que buscaba una ampliación metodológica. Quería decir algo más. Y que las lecturas, todas estas, no son necesariamente lecturas en clave de epistemología histórica. En Foucault y teoría política, Foucault y ciencias humanas en general, Foucault y literatura, Foucault. Pero no para pensar una epistemología histórica o una historia epistemológica, eso es lo menos. Respecto de la posibilidad de epistemología, de problematizar, de situar problematizaciones entre epistemología, psicoanálisis y ciencias humanas, fundamentalmente pienso en la historia de mi propio proyecto de investigación, al cual se acercaron de la Facultad de Ciencias Humanas quienes tenían
un interés epistemológico que fueron analistas lacanianos y educadores tanto de la educación común como de la educación especial. Nos encontramos con una fuerte tradición epistemológica en Argentina, que es la de Mario Bunge, que calificaba al psicoanálisis como pseudociencia y fantasmagoría. Sin embargo, dentro del estilo analítico anglosajón, también nos encontramos con Gregorio Klimovsky, que creo que es fue una referencia permanente. Gregorio Klimovsky proponía un tipo de lectura muy singular. Él, formado en lo que él llamaba una versión analítica, una filosofía analítica del modelo deductivo en versión compleja, intentaba lo llamaba así, un análisis del psicoanálisis, y proponía tomar los textos de Freud. Él decía que esto era imposible en los textos de Lacan, tomar los textos de Freud y modelizarlos. Modelizar el psicoanálisis como familia de teorías, pero era posible modelizar, digamos, con un modelo nomológico deductivo en versión compleja, era posible modelizar las teorías de Freud. Y por otra parte, el otro frente epistemológico era el frente de la clínica, en el que él asimilaba el psicoanalista a un científico testeando hipótesis. Nuestro intento va absolutamente por otro lado. Nos servimos en un primer momento de aquella distinción que proponía Paul Laurent-Nassun muy tempranamente, en los años 2000, entre epistemologías del psicoanálisis externas al mismo, es decir, y epistemologías inmanentes. Voy a la primera, epistemologías externas al psicoanálisis. Es el intento de convocar al psicoanálisis desde un tribunal epistemológico determinado y hacerlo rendir examen al psicoanálisis para ver si pasa o no la prueba de cientificidad, en algunos casos, o convocar también al psicoanálisis desde otras filosofías. Por ejemplo, pienso en el intento de Paul Ricoeur en Francia, y analizar el texto freudiano, a ver si en el texto freudiano que ¿hay un Freud hermeneuta de la cultura? Sí, lo hay, y eso es lo que él rescata desde su perspectiva filosófica. Entonces hace una lectura de Freud, el Freud hermenéutica de la cultura, el Freud en diferentes momentos de su obra, encontrando en el texto freudiano un lenguaje que tiene que ver con la energética y un lenguaje que tiene que ver con la hermenéutica, y hacer esas distinciones. Pero se tratan todos ellos desde distintos espacios y desde distintos ámbitos, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde Francia, de hacer lecturas del psicoanálisis desde filosofías ya asumidas, desde epistemologías ya asumidas, y juzgar qué le falta, de qué carece el psicoanálisis, qué no tiene, cómo podría expresar mejor sus términos, etc. ¿Sí? Y otro es el intento que Assun llamaba epistemología inmanente. Invita a recorrer, porque él señala que todos los otros intentos borran la identidad freudiana. Él invita a hacer una lectura histórico-culturalmente situada de los textos de Freud, y en la misma textura del texto freudiano encontrar cómo él fue teniendo ciertos referentes filosóficos y referentes históricos que le sirvieron para ir construyendo los modelos que finalmente fecundarían su metapsicología. A nosotros nos pareció en un primer momento la crítica a las epistemologías externas del psicoanálisis y la elección estratégica de una epistemología inmanente. ¿Por qué? Porque una epistemología inmanente nos parecía que estaba en consonancia con una epistemología regional. Él hablaba de una epistemología inmanente e indígena al itinerario del propio Freud en la construcción del psicoanálisis como método de investigación terapéutica y teoría en formación. Y simplemente decir que elegimos finalmente, tras largos recorridos, pensar
cómo escribíamos esa relación. Y nos valimos de una escritura de Jacques-Alain Miller, que me trajeron mis amigos analistas, que es escribir la losange, que marca reuniones de, a la vez, conjunción y disyunción, reunión y separación, no complementariedad o no relación de complementariedad entre ambos campos. Y otra cosa que les ha interesado a mis amigos analistas, y con esto termino, es ver si desde lo que se verifica en la experiencia analítica, eso puede de alguna manera interpelar a la filosofía y a la epistemología, enseñarle algo a ella, de lo que se verifica en la experiencia analítica. La disyunción verdad-saber, el sujeto dividido, la verdad, el goce, el malestar y la sexualidad, los nudos. Por aí vai. Então, o ensaio é um gênero literário, como você deve saber, mas é um gênero bifronte. Ele junta busca de beleza, né? Então, esse lado artístico, né? Estético, modelar, quer dizer, uma busca da forma. E conceito. O ensaio precisa ter conceito. E ainda tem uma região intermediária entre essas duas coisas, que é o ensaio é sempre um experimento. Uma lista de argumentos. A defesa de uma posição. A construção de uma interpretação. Nesse lugar liminar, não é? Bifronte. Então, algo muito próximo da experiência americana, não é? O extremo ocidente. Ainda mais se a gente leva em consideração o déficit científico mesmo e institucional. Quer dizer, as universidades são dos anos 30, na Argentina você tem universidades lá no 19, no México você já tem no 18, mas no resto da América Latina as universidades são dos anos 30, quando muito, como no Brasil. Antes você tinha faculdade, ensino superior só de Direito e Medicina. E então, a reflexão sobre a sociedade ocorre no ensaio. Só que agora, e aí para Francine, ele ocorre no século XX a partir do influxo da vanguarda, do modernismo. No Brasil é modernismo, na América Latina é vanguarda. Mas o que é, então, de novo, experimento, então, de novo, o exercício ousado, não é? Do conceito e da experimentação. E eu não cheguei ao ensaio como, então, lugar de... Então, eu considero o ensaio referência para isso mesmo que você colocou, quer dizer, é um lugar onde a gente vai poder reaprender, em alguns casos, e aprender coisas novas sobre epistemologia das coisas humanas. Por causa dessa proximidade, então, que ele realiza, essa aproximação que ele, então, realiza entre ciência e arte. É disso que se trata, enfim. Mas eu não cheguei. Essas duas referências você me dá, isso eu vou atrás, claro, mas eu cheguei pela literatura. Foi porque, tanto na adolescência quanto na juventude, eu tinha lido, na época do boom, não é? O que eu pude sobre literatura latino-americana, eu depois descobri essa dimensão ensaísta de cada um deles, ensaística de cada um deles, desses grandes que eu listei. E tem muitos outros. Resultado dessa demanda de diálogo
com a sociedade e, ao mesmo tempo, desse déficit institucional. Mas o fato relevante, você mesma localizou, é a produção dessa literatura antirrealista na América Latina. Quer dizer, só isso é que pode dar conta de uma realidade tão extrema, não é? Tão contraditória, tão problemática. Aspas, por isso não, né? Eu estou falando que ele não para de ser, né? Você vê, você vai entender a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra mundiais, elas são puro real maravilhoso, né? O jeito dos soldados irem para a guerra, aí eles morrem em 2, 3 dias e todos. Blá! Ou então o Holocausto, aquilo é muito doido. Né? Mas a gente não para, né? Francine me preguntaba si la historiografía se puede concebir como un ejercicio de epistemología histórica, ¿es así? Bueno, la historia de la historiografía es una disciplina, una subdisciplina que tiene una larga historia, que empieza con Fueter y termina aquí, yo qué sé, con Valdey Araujo o Yurandir Malerba. Si tuviera tiempo empezaba con Fueter y arrancaba hasta ahora, pero como no tengo tiempo te diría que en mi concepto es una subdisciplina que se ocupa de todas las dimensiones de la historicidad de la historia. Entonces la epistemología forma parte de los objetos de estudio de la historia de la historiografía. Por cuestiones operativas, en las distintas universidades se toman opciones. En la mía, por ejemplo, existe una materia específica que es teoría de la historia y todos los aspectos epistemológicos se focalizan allí. Historia de la historiografía es una evolución teórico-metodológica general desde Heródoto hasta el presente, cómo la desarrollamos. Pero no es que prescindamos, que dejemos de lado los aspectos epistemológicos. O sea que yo la concibo desde ese punto de vista. Mauro, tú me preguntabas básicamente con qué criterio incluyo a Brasil entre los países de la Cuenca del Plata. Bueno, evidentemente que por todo por Mato Grosso, la salida es decir, geográficamente Brasil integra la Cuenca del Plata, pero no se trata de una cuestión geográfica, sino que hay un proceso de evolución del conocimiento histórico que en Uruguay y Argentina no se puede entender si prescindimos de Brasil. Y la respuesta concreta a tu pregunta la puedes encontrar en un libro mío que se publicó en el 2015 que se titula Despertar en Petrópolis. Y el subtítulo es Andrés Lamas y la influencia de Brasil en la historia, con mayúscula, historia como conocimiento, de la Cuenca del Plata, de los estados de la Cuenca del Plata. Y otra parte de la respuesta la vas a encontrar en este libro que voy a presentar esta tarde, en Nación y la Pluma, también del siglo XIX. Criterio de marketing, ¿no? O sea, Despertar en Petrópolis está texto completo en academia.edu. Lo podés ver ahí. Y tu pregunta, Tiago, habría una especie de consenso de que la historia como ciencia se consolida en Brasil a partir de la formación de las facultades de filosofía y letras, ¿verdad? Claro. Sí, obvio. Eso es una afirmación muy discutible, pero que tiene algún sustento. Ya en 1950, en un artículo que se publicó en Correio da Manhã, no me acuerdo si de Caio Prado o Buarque de Holanda, no recuerdo cuál de los dos, pero uno de ellos sostiene que la historia en Brasil estaba empezando a ser científica y hacía un balance de la primera mitad del siglo XX y proyectaba las décadas siguientes. Sergio Buarque. Y lo que hace él es plantear que fenómenos como la interdisciplinariedad, el enfocar las investigaciones a partir de problemas científicos, eran emergentes claros de que algo había cambiado desde los tiempos de Capistrano hasta los tiempos de Eurípides y Moes de Paula, por ejemplo. Entonces, sí y no. Creo que hay argumentos para decir que empezó a hacerse más científica.
Bom, obrigado então aos apresentadores dessa manhã. Nós vamos encerrar imediatamente e nos dirigirmos mais imediatamente ainda ao restaurante para podermos estar aqui de volta às 14h15 e fazer a última das sessões do nosso evento. Obrigado a todos e até mais tarde.